Olá, meu nome é Breno e na aula de hoje falaremos qual é o conteúdo de Física Moderna. Eu queria que depois dessas minhas frases assim, do tipo, olá, meu nome é Breno e na aula de hoje vamos falar de tal assunto, eu gostaria que tivesse uma vinhetinha, só que eu não sou muito criativo para fazer essas coisas, né? Mas enfim, se alguém tiver alguma dica, depois quiser fazer algum comentário aí, eu vou ficar agradecido. Bom, como vocês sabem, a gente já está um pouquinho atrasado. Na verdade, sou eu que estou atrasado. Esse relógio aqui, ele representa bem a minha situação, né? Não importa, sempre eu vou estar atrasado, certo? Mas a gente, apesar de estar começando esse curso um pouquinho atrasado, hoje que é dia 24 de outubro, o dia que eu estou gravando esse vídeo, né? É um dia importante porque é o aniversário de, de um grande físico chamado Degennes. Ele que veio a falecer em 2007 e que, se estivesse vivo, hoje estaria completando 85 anos. Por que ele é importante? Porque ele foi prêmio Nobel em 1991 e ganhou, né, o prêmio Nobel graças às suas contribuições a uma área chamada cristais líquidos, que inclusive é um dos assuntos dessa nossa disciplina aqui que nós iremos estudar, né? Então, só colocar uma foto aqui do Degennes para vocês conhecerem ele também, né? Vale a pena, às vezes, você dar uma lida, pesquisar um pouquinho lá no Wikipedia mesmo, um pouquinho sobre a vida dele, as contribuições que ele teve para a física. Sempre legal vocês estarem vendo um pouquinho dessas coisas assim, certo? Mas então, para começar essa aula, a gente vai falar exatamente qual vai ser o conteúdo que iremos abordar, né, nessa disciplina de Física Moderna 2. Na sequência, a gente também vai falar um pouquinho sobre qual é o material didático que a gente vai fazer uso, né? E depois a gente encerra essa aula falando exatamente qual vai ser o método de avaliação, né? Eu sei que vocês estão ansiosos para saber o método avaliativo, mas esse vai ficar para o finalzinho, tá legal? Bom, mas enfim, vamos então começar a descrevendo aqui quais são os tópicos que iremos abordar ao longo dessa disciplina, né? Então eu vou começar aqui com... só aumentar a letra aqui, né? Vou colocar uma letra um pouquinho maior para ficar legal de ver. Acho que 26 é um tamanho bom aí, né? Então, vamos ter o primeiro tópico, que vai ser aplicações, certo? Da equação de Schrödinger, né? O maior problema dessa equação é sempre escrever o nome do Schrödinger. Às vezes também pronunciar, né? Eu tenho certeza que minha pronúncia desse nome em alemão, com certeza está incorreta, né? Mas enfim, vamos lá. Depois, então, dentro dessas aplicações da equação de Schrödinger, as aplicações que nós iremos ver é justamente o poço quadrado, certo? Ele tem uma importância aí para descrever algumas propriedades da matéria. Outro que nós iremos ver é o oscilador harmônico. Na sequência, a gente vai ver o átomo de hidrogênio, né? Ou seja, como é que a gente usa a equação de Schrödinger para descrever o átomo de hidrogênio. A gente vai ver que nessa questão aqui da descrição do átomo de hidrogênio já vai ser como é que se diz assim, a gente vai fazer muita conta, né, para tentar descrever um átomo muito simples, né? Isso é para vocês terem a ideia do quão difícil é utilizar a mecânica quântica para explicar átomos de átomos assim que tem um núcleo bem grande, né, que tem bastante elétrons, tá ok? Depois, na sequência, a gente vai ver a questão do momento angular, certo? Spin, ok? E adição de momento angular. Então, no átomo, por exemplo, no átomo de hidrogênio, você tem o elétron ali orbitando em torno do núcleo, certo? Então, isso vai gerar um momento angular. E depois você tem um momento angular intrínseco do próprio elétron, né? Que classicamente a gente pode pensar como o elétron girando em torno do próprio eixo. Isso é um pensamento clássico, mas não é um pensamento correto, porque a gente não tem noção de como é a estrutura, certo, do elétron, então a gente não pode falar que ele está fazendo um movimento em torno do seu próprio eixo. Na sequência, a gente vai falar sobre a equação de Schrödinger, certo? Novamente, estamos com um problema aqui para escrever Schrödinger. Isso. Para várias partículas. Então, é um átomo aí com vários nêutrons, com vários prótons e vários elétrons, né?
Depois a gente pula para o tópico 2, tá ok? E aí a gente vai falar sobre noções de física atômica, molecular e da matéria condensada. Eu sempre costumo brincar que, na verdade, é física da matéria condenada, né? Eu brinco assim porque foi nessa área que eu fiz o meu doutorado, né? Então a gente vai começar falando sobre estados fundamentais e excitados de átomos e tabela periódica. Na sequência, nós iremos falar sobre 2.2, né? Ligações moleculares, certo? E moléculas diatômicas, ok? Depois, na sequência, o tópico 2.3, iremos falar sobre a estrutura de sólidos, elétrons livres e bandas de energia. Elétrons livres e bandas de energia, ok? Depois, na sequência, falaremos sobre cristais líquidos, que é justamente o tópico que deu o prêmio Nobel ao cidadão que está aqui do lado, Degennes, né, em 91. Falaremos, por fim aqui também, né, 2.5, sobre laser, certo? No caso aqui, como está com S, é o laser, não é o lazer com Z, né? Apesar de ser um lazer estudar essa disciplina de Física Moderna 2, né? A parte ruim de você dar aula dessa maneira gravando é que você faz alguns trocadilhos e você não sabe se o aluno está gostando, né? Porque você não tem esse acesso. Mas enfim, eu vou continuar dando aula desse jeito, de vez em quando fazendo uns trocadilhos para tentar deixar um pouco menos entediante esses vídeos aqui. Tá? E por fim, nessa seção 2 aqui, a gente vai estudar sobre supercondutividade e superfluidez, né? Que são assuntos aí bem bacanas, certo? São assuntos bem atuais aí, dá pra gente ver bastante coisa. E aí, por fim, vem o tópico 3, né? Que ele é bem um pouco mais curtinho aqui, que a gente vai falar de aspectos de física nuclear, né? É uma das áreas mais difíceis da física, mas é bem interessante aí. E de partículas elementares. Tá ok? Vamos lá. Então aqui a gente vai ter o tópico 3.1, que vamos falar de propriedades dos núcleos no estado fundamental. Depois teremos o tópico 3.2, em que a gente vai falar de radioatividade, né? Um assunto bem interessante, ele chama bastante atenção, né? Porque isso é de senso comum, com um pouco desse conhecimento aí, então é sempre bom abordar esse tipo de assunto. Depois teremos o tópico 3.3, né? Que falaremos aqui sobre as reações nucleares. Ok? E por fim aí teremos o tópico 3.4, que falaremos sobre a classificação das partículas elementares, tá ok? E leis de conservação. E aí a gente encerra esse nosso curso, certo? Então vocês podem ver que é um curso um pouco extenso, né? E esse semestre nós estamos com um calendário bem apertado aí, mas eu acho que vai dar tempo da gente falar todos esses tópicos aqui durante esse semestre, tá ok? Vamos falar agora um pouquinho também do material didático que a gente vai estar utilizando, né? Então vamos tentar mudar de página aqui, né?
A gente vai para a próxima página. E nessa próxima página aqui a gente vai agora colocar os livros que a gente vai estar adotando aí nesse semestre, né? Então eu vou colocar a nossa bibliografia principal, que é esse livro aqui, o livro do Tipler, certo? É o Física Moderna, os autores é o Tipler e o Ralph, né? É a 6ª edição que eu vou estar utilizando. Eu acredito que quando eu fiz as visitas nos polos de vocês, eu acho que eu vi esse livro em todos os polos, tá ok? Bom, enfim. Outro livro também que a gente vai estar utilizando bastante aí é o livro do Iceberg, né? É um livro um pouquinho assim, que conta com um pouco mais de detalhes, a parte matemática, né? E ele é um livro assim, um pouco mais profundo, tá? Então esse é um livro um pouco mais superficial, traz bastante informação, traz bastante texto, ele é bem ilustrado também, é um livro muito bacana, tanto é que esse vai ser o nosso livro principal. E depois, se quiser aprofundar um pouquinho mais nesses conhecimentos, se tiverem interesse em alguma coisa aí, né, a gente vai estar tratando também um pouco mais sobre esse livro aqui de física quântica do Iceberg e do Resnick, né? Só tem um detalhe aqui que sobre essa parte aqui de cristais líquidos, né, ainda não tem livros didáticos. Até em português, tem até alguns em inglês, mas em português não tem alguns livros didáticos. Mas de qualquer forma, eu vou preparar um texto aí para vocês, né, sobre cristais líquidos, que foi o assunto que eu fiz no meu doutorado, e aí a gente vai discutir um pouquinho mais sobre esse material aí no futuro, né, na hora que a gente chegar nessa parte aqui de cristais líquidos, tá legal? Então, essas são as duas referências que eu recomendo que vocês vão atrás aí para tentar ler um pouquinho, para acompanhar as aulas de uma maneira melhor e se aprofundar um pouquinho mais no que a gente vai estar estudando, tá legal? E aí, então, essas aqui são as referências bibliográficas e vamos falar agora do método avaliativo, né? Como é que serão as avaliações. Então, eu estive pensando aqui, né, que eu tenho que colocar 2 notas no sistema, então eu estava pensando em dividir as 2 notas da seguinte maneira, né? Inicialmente, a gente faria um trabalho, né? Eu faria aqui uma lista de exercícios na qual vocês resolveriam essa lista de exercício na forma de trabalho e também para treinar um pouquinho vocês aí para a produção do TCC, né? Eu vou pedir também que vocês façam alguns textos, tá ok? E aí o conjunto desse trabalho de textos mais a resolução dos exercícios da lista, né, vão estar compondo a primeira avaliação nossa periódica aí, certo? E aí lá no final do semestre a gente faz uma prova, certo? Baseada, vai estar relacionada justamente com os conteúdos dessa lista, e aí a gente então vai ter a segunda nota, e aí a gente faz uma média aritmética simples dessas 2 notas para que a gente consiga lançar a nota final, né? Então vamos colocar aqui que a primeira avaliação, então vocês podem ver que apesar de eu ter praticado bastante, minha letra ainda continua horrorosa, né? Mas vou tentar cada vez mais melhorar essa letra aqui, né? Então a primeira avaliação vai ser um trabalho. Eu ainda não vou colocar nenhuma data aqui de entrega, né? Mas provavelmente vai ser aí mais para o final do mês de novembro, começo do mês de dezembro, né? E aí a segunda avaliação, certo? Será uma prova, né? Essa prova ela já está marcada aí no calendário de vocês, que eu acho que está para o final do mês de dezembro, certo? Depois eu olho certinho a data dessa prova aqui e posto lá no Moodle para vocês, né? Ou comento depois em outra aula, né? Aí essa nota aqui ela vai valer de 0 até 10, certo? A mesma coisa é a questão da prova, vai ser uma nota de 0 até 10, vai ser atribuído, né? Aí a nota final sua, certo? Vai ser a nota dessa primeira avaliação mais a nota da segunda avaliação dividido por 2, tá ok? E aí se essa nota final ela for maior ou igual a 6 pontos, né? Você significa que você vai estar aprovado. Opa, se é 6 pontos aqui é 10, então, né? De 0 a 10. Se ela for menor, significa que ainda você tem mais uma chance, que você vai ter que fazer o exame, né? E aí, depois do exame, você tem que ter uma nota superior a 5, né? E aí a nota do exame mais a sua essa nota final aí, soma as 2 notas, divide por 2 e tem que ser maior do que 5. Tá legal? Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Aí, na próxima aula, então, a gente já começa falando um pouquinho mais sobre mecânica quântica, né? Apesar da primeira aula deveria ser sobre o poço quadrado, eu vou tentar fazer uma revisão sobre a equação de Schrödinger, tá ok?
E aí, depois dessa revisão, a gente realmente começa aqui com os tópicos de poço quadrado, oscilador harmônico, átomo de hidrogênio e assim por diante até a gente conseguir, né, cumprir todos os tópicos aqui. Então, muitíssimo obrigado pela atenção e paciência de vocês, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Obrigado.